Dívidas em discussão com a Receita Federal? Trago boas notícias. Foi lançado oficialmente o programa Litígio Zero 2024. É isso mesmo. Já foi publicado um novo edital da Receita Federal no Diário Oficial da União, com as regras e com os descontos. E a Econet explica tudinho para você no vídeo de hoje. Até o momento, foram 10 milhões de vezes que vocês deram o play nos nossos vídeos. Isso é incrível! O canal da Econet tem sido mais do que uma fonte segura de informações. Com uma linguagem acessível, tornamos até os conceitos mais complexos compreensíveis. Nossos vídeos diários abordam as mudanças regulatórias, notícias relevantes, contabilidade, legislação e empreendedorismo. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe nossos vídeos. Com 10 milhões de visualizações, estamos apenas começando. Faça parte você também dessa comunidade de aprendizado e crescimento. Pessoal, foi publicado em Diário Oficial, agora no decorrer do mês de março, o edital de transação por adesão número 1 de 2024 da Receita Federal. Esse edital institui a proposta de transação para adesão ao programa Litígio Zero 2024 da Receita Federal. Primeira questão importante. Quem pode aderir? O programa se aplica às pessoas físicas e jurídicas que possuam débitos de natureza tributária em contencioso administrativo, cujo valor por contencioso seja igual ou inferior a 50 milhões de reais. Lembrando que a expressão contencioso é a indicação de um litígio, uma discussão entre duas partes. Nós temos o contencioso judicial, que é quando essa discussão vai parar no Poder Judiciário, e o contencioso administrativo, que é aquele em que a discussão ocorre nos próprios órgãos que fazem parte do Executivo. O programa Litígio Zero contempla os casos de contencioso administrativo, ou seja, os casos em que há um processo administrativo já em curso, como os processos do CARF, por exemplo. Os débitos que podem vir a ser incluídos no programa são os seguintes: débitos em âmbito administrativo na Receita Federal, relativos a tributos por ela administrados. Aqui, podemos incluir imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, IPI, imposto de importação, praticamente todos os tributos federais. As contribuições sociais recolhidas ao INSS, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas por lei a terceiros recolhidas por meio de DARF. E os débitos do Simples Nacional que estejam em contencioso administrativo fiscal. Vamos ver quais são as vantagens para os contribuintes ao aderir ao Litígio Zero 2024. E aqui só um detalhe. As vantagens mudam de acordo com o grau de recuperabilidade da dívida, definido pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Começando pelos débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Será concedida redução de até 100% dos juros, das multas e dos encargos legais. Essa redução é limitada a 65% do valor total de cada crédito objeto da negociação. A entrada será correspondente a 10% do valor após já considerados os descontos e deverá ser paga em até 5 prestações. Já o saldo restante poderá ser pago em até 115 prestações. Para quem for utilizar créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, a regra é parecida. Pagamento de, no mínimo, 10% do saldo em até 5 prestações. Pagamento do saldo restante, com os créditos apurados até o final de 2023, limitados a 70% da dívida após a entrada. Esse saldo residual, dividido em até 36 prestações. Agora vamos passar para os débitos com alta ou média perspectiva de recuperação. Para esses casos, o edital não trouxe previsão de redução nos valores. As condições para o pagamento são as seguintes: entrada de no mínimo 30% em até 5 prestações, saldo restante em até 115 prestações. E para utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, temos pagamento de no mínimo 30% do saldo em até 5 prestações, pagamento do saldo restante com os créditos apurados até o final de 2023, limitados a 70% da dívida
após a entrada. Esse saldo residual dividido em até 36 prestações. Temos uma regra diferenciada para pessoas naturais, microempresas e empresas de pequeno porte. A entrada será de 5% do valor, com pagamento em até 5 parcelas. O percentual de redução vai ser definido de acordo com o número de parcelas escolhidas para a quitação do saldo. 50% de redução para pagamento em 12 vezes, 40% de redução para pagamento em 24 vezes, 35% de redução para pagamento em 36 vezes, ou 30% de redução para pagamento em 55 vezes. Finalmente, temos um limite máximo de redução de 70% e um prazo máximo de quitação de até 140 meses para os seguintes contribuintes: pessoa natural, microempresa e empresa de pequeno porte, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas, demais organizações da sociedade civil previstas na Lei nº 13.019 de 2014 e instituições de ensino. Atenção aos valores mínimos das parcelas: R$ 100 para pessoa natural, R$ 300 para empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil ou instituições de ensino, e R$ 500 nos demais casos. Lembrando que as parcelas terão o acréscimo de juros equivalente à Selic acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% referente ao mês em que o pagamento for efetuado. Prazos para a adesão. A adesão começou em 1º de abril, às 8 horas da manhã, e vai até o final do dia 31 de julho de 2024. A adesão deve ser feita por meio de processo digital lá no portal ECAC e deverá abranger os débitos indicados pelo aderente na condição de contribuinte ou responsável. Finalmente, a documentação necessária: requerimento de adesão na forma de formulário próprio disponível no portal ECAC, devidamente preenchido, prova do recolhimento da prestação inicial, se for o caso, certificação expedida por profissional contábil registrado no CRC da existência e regularidade escritural de créditos decorrente de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, bem como da disponibilidade desses créditos apurados e declarados à Receita Federal. Agora, espaço aberto para você aqui nos comentários. O que achou de mais essa possibilidade de quitação de dívidas passadas? Ficou alguma dúvida em relação ao que explicamos? Deixe seu comentário, ele pode ser pauta para outros vídeos aqui no canal da Econet. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que publicamos por aqui diariamente. Tchau, tchau, até mais!